E a palavra que está no meu coração é a palavra perseverança. Porque se existe uma coisa que nós precisamos é perseverança. Muitos não alcançam, muitos não recebem, muitos recuam, muitos param por falta de perseverança. Perseverança é uma virtude preciosa, não é? Significa que você não para, não desanima, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, mas você persiste. Perseverança vem de persistir, de insistir, de não desistir, de não desanimar, de não voltar atrás. E eu quero tomar como base dessa palavra essa noite o livro de Josué, no capítulo 14. Livro de Josué. Graças a Deus. Josué é um livro histórico do Antigo Testamento. Josué vai narrar o momento em que o povo de Deus, entrando em Canaã, batalha, luta, peleja pela conquista da terra. E a partir do capítulo 13 ao 14, a partir do capítulo 13, Josué começa já a repartir as terras que foram conquistadas. E no capítulo 14 aqui, irmãos, é interessante, não é? A Bíblia diz assim, glória a Deus, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que eu já sou da idade de... e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Preciosa palavra, não é? Preciosa palavra. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Quem está esperando uma palavra de Deus, uma promessa de Deus há 45 anos? Um monte de gente já começou a levantar a mão. Quem está esperando aí começar a levantar a mão? 45 anos. Hein? Você tem 45 anos? Você tem? Você tem, menina? Aí. 45 anos, um homem coloca-se diante do seu companheiro e diz: olha, eu hoje sou da idade de 85, final do verso 10. Qual é o segredo, irmão, para esperar tanto tempo por uma promessa? Qual é o segredo de uma pessoa, né, caminhar todo este tempo esperando cumprir-se uma palavra de que o Senhor falou para ele? O segredo está no versículo 8 e no versículo 9. Pode vir mais para frente, irmão. Podem vir, senta aqui na frente. Os irmãos estiveram conosco domingo à noite, não é?
estão voltando hoje, são bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe ricamente. O segredo está no versículo 8, quando diz assim, ó: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Perseverei, eu perseverei. Eu não desanimei, eu não desisti. Para você ter uma ideia desse momento aí, vamos ver Números 14, versículo 24. É a referência que nós temos aí, ó. Números, livro de Números, 14, versículo 24. É uma palavra em que Moisés, não é? Está dizendo aqui, ó, sobre Calebe. Os espias foram visitar a terra, voltaram cada um dizendo, não é, alguma coisa de assustador. E é interessante que, olha que Deus disse aqui, não é? Versículo 22. E que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Ninguém vai ver a terra. Moisés está dizendo, não, me provocaram, me tentaram 10 vezes, não é possível, né? É muita coisa. Agora olha o verso 24 que diz, porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Irmãos amados, estamos diante de uma palavra preciosa, não é? Em que no momento de decisão, no momento em que tudo era contra, já pensou, você faz parte de um grupo, mandam 12 pessoas, não é? 12 pessoas, 10 vêm com uma visão, vêm com a palavra, 10 apresentam o que eles acham, 10, aí só 2 é a favor. Normalmente, nas reuniões hoje, nas decisões, quem é que ganha? 10 ou 2? 10. Não é? 10 ganham. Qualquer reunião, qualquer decisão, né? Quem é contra aí? 10 levanta a mão. Quem é a favor? 2 levanta a mão. Quem ganhou? Os 10. Só que aqui na palavra de Deus foi o contrário, irmão. Os 10 que acharam, né, que iam se vencer, sabe, que iam realmente fazer, sabe, a cabeça, como diz aí, dos demais, né? Tem gigante, é isso, é aquilo, não presta, vamos sair daqui e tal, vamos matar, vamos engolir. Eles acharam que eles iam ganhar, mas não. Sabe, irmão? Porque Deus, ele trabalha através da nossa fé. Deus trabalha através da nossa fé. Deus não vê como eu e você vê. Você está vendo um gigante na sua frente. Deus está vendo uma maneira de te dar uma grande vitória. Não é? É. Você já deve ter lido algumas vezes por aí, que eu já vi várias vezes em carro, em para-choque de caminhão, não é? Muitas vezes já vi isso aí. Não diga para Deus qual é o tamanho do seu problema. Diga para o problema qual é o tamanho do teu Deus. Você fica diante de Deus falando, Senhor, olha o meu problema. É como um prédio de 10 andares, Senhor. Olha, Senhor. Só que o teu Deus é maior do que o teu problema. E a vitória de Deus é maior do que todas as coisas.
Sabe, irmãos, a vitória de Caleb, a maneira como Deus o tratou, como Deus o respondeu, como Deus o abençoou, está aqui, ó, Números 14, 24. O meu servo Caleb, nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Ele não seguiu os que acharam que tinha isso, que tinha aquilo. Ele seguiu o quê? Ao Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor vai fazer. O Senhor é Deus, o Senhor vai realizar. Esse é o Espírito que deve habitar em nós, é o Espírito que deve estar na igreja. Problema, irmão, sempre existiu, sempre vai existir. Dificuldade sempre houve e sempre haverá. Só que você precisa perseverar seguindo o Senhor teu Deus. A vitória daqueles que perseveram. E aqui no livro de Josué, no momento que reparte a terra, Moisés disse, olha, é verdade, eu me lembro. Fui eu e você, nós fomos lá. Nós estávamos juntos. Eram 10 contra 2. Sabe? Mas quem é que prevaleceu? Foram os 10? Não, foram os 2 que perseveraram em seguir o Senhor. Irmão, não importa quantos são contra. Se você está do lado de Deus, você é maioria. Se você está do lado do Senhor, se você persevera com o Senhor, você é maioria. Ah, mas tem um monte falando contra, tem um monte dizendo contra. Mas você está de que lado? Você está do lado do Senhor, você é mais que vencedor. Aleluia. Eu gosto muito de uma expressão que está aqui em Apocalipse. Quer ver? Abre sua Bíblia aí, Apocalipse, parece que é 17, só para... É sim, 17, 14. Olha que palavra linda. Apocalipse 17, 14. Você quase não lê Apocalipse, muito mais o capítulo 17, muito mais ainda o versículo 14. Quem é que vai abrir Apocalipse 17, 14 para ler? Só numa quarta-feira à noite, 15 de janeiro de 2014. O que está escrito aí? Estes combaterão, vamos ler? Contra o Cordeiro. E aí? Porque é o Senhor dos senhores. E agora, o final do versículo. Vencerão. Quem é que vence aí? Primeiro lugar, combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então o Cordeiro vai vencer porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não tem jeito. Agora, olha o final do versículo. Olha o que Deus continua dizendo. Vencerão os que estão com ele. Com ele quem? Com o Cordeiro. Sabe, irmão, não importa se a maioria está contra, se a maioria está falando alguma coisa contra. Se você está do lado do Cordeiro, você é vencedor e vencedora. Depende de que lado você está. Não é? Depende. Os 10 vieram de lá com o espírito contrário. Não, vamos perder, vamos morrer, vamos sucumbir, vai acabar, vamos ser derrotados. Josué e Caleb falou, não. Deus vai na frente, Deus vai dar vitória. Nós vamos entrar aí pelo sangue do Cordeiro. Não é? Eles não saíram do Egito pelo sangue do Cordeiro? Não foi o sangue do Cordeiro que os tirou do Egito? É o sangue do Cordeiro que ia garantir a vitória naquele lugar, irmão. E aqui em Apocalipse está dizendo, ó, vão combater contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. E tem mais, quem estiver do lado do Cordeiro, os chamados, os eleitos e os fiéis, vencerão também. Quem é aquele que persevera? Quem é aquele que vence? É aquele que está do lado do Cordeiro. Caleb, irmãos, ele estava do lado de Deus. Ele ficou ao lado da proposta de Deus, da palavra de Deus. Deus disse, olha, vai possuir a terra. Ele disse, vamos possuir a terra.
ele persevera, ele insiste, ele não desiste, ele não desanima. E aqui Josué está repartindo a terra, e aí ele disse, mas meus irmãos subiram comigo e fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Josué 14, verso 9. Eu já larguei o Apocalipse de mão, já estou em Josué. Viu, irmão? Aí Moisés, ele dizendo, me jurou que eu ia ganhar a terra. O Senhor me conservou em dia, em vida. Quando ele disse isso, eu tinha 45 anos. Não é? 45 anos agora. Aliás, eu era da idade de 40 anos. 45 anos se passaram. Hoje eu sou da idade de 85 anos. Agora o segredo daí, verso 11, olha o que ele diz. E ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Como é que a gente conserva essa juventude, essa força, não é? Como é que uma pessoa que tinha 40 anos lá atrás, agora chega com 85 e fala, ó, estou tão forte como naquele dia. Mas você já está com 85, mas eu continuo forte. Mas como é que pode, rapaz? Como é que um homem de 85, mas eu continuo forte? Qual é o segredo disso aqui, irmão? É perseverar na presença do Senhor. Às vezes a gente lê uma história, um fato desse aqui na Bíblia, e você deve estar pensando, mas como esse homem chegou até aqui? Aí você esquece que Deus falou através de Isaías, que ele dá o quê? Esforça ao cansado, renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Sabe? Aí diz lá o profeta, os jovens cansarão, se fatigarão, não é? Os demais vão cansar, mas o Senhor o que diz? O que diz? Os que esperam no Senhor, suas forças. Vamos pegar essa palavra esperar no Senhor e vamos colocar a palavra perseverar. O que diz lá? Mas os que perseveram no Senhor renovarão as suas forças. Se você persevera no seu propósito, persevera diante de Deus, não obstante as lutas, as dificuldades, os problemas, quem é contra você, se você está do lado de Deus, Deus renova as suas forças. Deus renova. Então, irmãos, o propósito de Deus é esse aqui, ó. Nos renovar. E o segredo de Caleb, eu perseverei. Eu fiquei do lado de Deus. Eu me mantive do lado de Deus. Eu me mantive do lado de Deus. Perseverar, não é? Quando você caminha um pouco aqui com a palavra, vai para o livro de Daniel, capítulo 1, e aí você vai encontrar um fato interessante. Olha aí. Capítulo 1 de Daniel, nós vamos encontrar o momento em que os jovens hebreus estão na Babilônia, foram selecionados para atenderem ao rei, e agora vão fazer parte, não é, daquele grupo seleto que tem que se alimentar das iguarias do rei. Verso 8, o que diz? Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, do manjar do rei, nem com o vinho. Pediu ao homem para não se contaminar. Pediu. Olha, eu não quero participar disso aí não. Não quero. E aí, irmãos, diante desse fato aqui, não é? Olha o que Daniel diz no verso 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. 10 dias. Legumes e água. 10 dias. 10 dias. Isso aqui é o quê? Perseverança. Não é?
10 dias, legume e água. Será que a gente estaria disposto a passar 10 dias só com legume e água? Hein? Você quer ficar mais forte? Você quer ficar mais bonito? Você quer ficar mais vistoso? É só perseverar 10 dias no legume e água. Olha o resultado, verso 15, o que é que a Bíblia diz aí? Ao fim dos 10 dias, o que é que a Bíblia diz aí? Os seus semblantes eram o quê? Na sua versão diz o que, Débora? Mais saudáveis e mais fortes. É isso que diz a tua versão aí? Não é? Aqui diz o quê? Semblantes melhores. Noutra versão, mais saudáveis, mais fortes, mais robustos. Olha aí. 10 dias, irmãos. 10 dias. Às vezes a gente pensa, né? Caleb perseverou 45 anos esperando uma promessa. Esses daqui, 10 dias. Comendo legume, tomando água. Normalmente o camarada faz o que hoje? Hoje, só comendo legume, bebendo água. O que acontece? Hein? Emagrece, né? Depois de 10 dias, seu rosto está meio... olho fundo. Aí você está meio debilitado, não é? Não é assim? Puxa, você emagreceu. 10 dias, só na base do legume e da água. Não está mole, não. Estou fraco. Estou sem força. Meu Deus. Estou doido para voltar para a churrascaria. Mas, irmão, preste atenção. Isso aqui não é um teste de dieta. Isso aqui não é um propósito para emagrecer. Isso aqui é perseverar em seguir ao Senhor teu Deus. Daniel não fez isso aqui para emagrecer. Daniel não fez isso aqui, sabe? Não, ele fez isso por perseverar na presença de Deus. Ele era fiel a Deus. Ele não podia se contaminar. Então ele faz isso como uma prova diante de Deus. Ele persevera nessa prova durante 10 dias. E o resultado, ele está melhor. Caleb persevera em seguir ao Senhor. 45 anos depois, eu estou tão forte como naquele dia. O segredo da vitalidade é perseverar na presença de Deus. No propósito com Deus. Porque às vezes a gente começa e não é. Começa hoje para amanhã. Amanhã depois desiste, desanima. Não, irmão. A vitória é daqueles que perseveram. 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 Daniel foi um homem perseverante. Em todos os propósitos. Você quer ver mais uma coisa preciosa acerca dele? E está aqui no capítulo 9. Capítulo 9. Ver? Capítulo 10, primeiro. Capítulo 10. Terceiro ano de Ciro, foi revelado uma palavra a Daniel. E aí tem aí, ó. Versículo 3. Versículo 2. Estive triste por 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram, nem me ungi, até que completaram as 3 semanas. As 3 semanas. Agora olha o versículo 12 aí, ó. Versículo 12. Por exemplo, lê o versículo 11. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Levante sobre os seus pés, porque este sou te enviado. Falando comigo, eu estava tremendo. Ele me disse: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim quanto tempo?
21 dias. 21 dias. Deus manda a resposta, só que um principado lá para o anjo, né? Onde é que você vai? Eu estou aqui com resposta da oração de Daniel, que ele está pedindo lá embaixo. Deus mandou. Não vai levar não, fica parado aí. Você não passa, você não tem autorização para passar. E anjo que é obediente, anjo obedece hierarquia, não é? Quem estava trazendo a mensagem era um anjo, quem parou ele foi um príncipe, ou um principado, não é? Que tem mais autoridade no mundo espiritual. Para aquele anjo ali, ele ficou ali, ó. Aí a Bíblia diz que depois de 21 dias, não é? Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E agora vim para fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. 21 dias esperando uma resposta, irmão. Será que eu e você temos paciência para esperar tanto tempo? Hein? Caleb, 45 anos. Daniel, no início ali da Babilônia, 10 dias ali sendo provado. Agora 21 dias. 21 dias. E aí, ó, chega no final, capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13 de Daniel. Deus diz para ele, ó: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias. Daniel foi um homem perseverante, irmão, em todos os aspectos. E ele agora está perguntando a Deus: e aí, Senhor, como é que é? Deus disse: você, pela sua perseverança, vai até o fim. Muitas pessoas não conseguem chegar ao fim. Desistem, desanimam, voltam atrás, retrocedem. É por isso que o autor aos Hebreus, vamos abrir Hebreus capítulo 10, tem uma palavra para nós. E ele diz assim, ó, Hebreus capítulo 10. Vamos ler do versículo 36 até o 39. Hebreus capítulo 10, versículos de 36 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: porque necessitais de quê? Paciência. Noutra versão aí, o que está escrito? Hein? Perseverar. Paciência e perseverança, não é? Em algumas versões é a mesma palavra. Perseverança, você precisa perseverar. Para quê? Depois de haver feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu, receba uma promessa. Aí o versículo 37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. E como é que o justo vive na sua perseverança? Qual é o segredo do justo para ele perseverar? Está no verso 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele... Irmãos, a palavra de Deus é muito clara, né? Você precisa de perseverança, você precisa de paciência, você não pode... Sabe, você tem que manter-se ali. Por quê? Ainda um pouquinho de tempo, o que vai acontecer, o que há de vir virá, não vai tardar. Mas ele diz assim, mas o justo, como é que a gente persevera? O justo persevera pela fé. A fé é o nosso alimento, irmãos. A fé nos alimenta. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: pela fé estais em pé. A fé nos sustenta. Sabe? Nós estamos aqui essa noite
Não é porque é apenas mais uma reunião, mais uma quarta-feira, não. A gente veio aqui pela fé. Porque quando você vem a este lugar, como diz o Salmo 24, você vem para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Você vem por causa dele. Você vem pela fé, para alcançar a promessa. E aí, ó, o que a Bíblia diz no verso 38, irmão? Fé. Final aí. Se ele recuar, se ele retroceder, se ele desistir, se ele desanimar, se ele não for à frente, se ele parar, o que termina o versículo? Como termina? Hein? Não me agrado dele, minha alma não tem prazer nele, sabe? Veja só, é Deus dizendo, sabe? Tem que ser pela fé. Então, a razão da perseverança é a nossa fé. A fonte da perseverança é a fé. O que alimenta a perseverança é a fé. E aí a palavra de Deus é muito clara. Se aquele que está perseverando desiste, o que é que a Bíblia diz? A minha alma não tem prazer, não me agrado. Poxa, não é? Não me agrado. Parou de perseverar. Parou de lutar. Não foi até o fim. Olha o que diz o verso 39 para a gente completar essa meditação aqui. O autor da carta aos Hebreus dizendo: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, que desistem, que se retiram, que param, que desanimam. Nós não somos daqueles. Podemos dizer amém a essa palavra? Amém. Nós não somos daqueles que retrocedem, desistem, desanimam para a perdição. Mas nós somos quais? Olha o final do versículo aí. Mas daqueles que creem. O que é que diz a sua versão? Para aqueles que creem são salvos. Nós somos daqueles que creem, irmãos. Quando a pessoa chama você de crente, não é? Você é crente. Alguém já perguntou se você é crente? Hein? Você é crente? Não é? Porque hoje em dia, o cristianismo, podemos dizer assim, ele ganhou várias versões, não é? Tem os cristãos, tem os evangélicos, tem o que mais? Tem o gospel, o que mais? Tem o crente, hein? O que é de Deus, o que mais? Tem mais coisa por aí que se fala. Você lembra, não? Tem um monte de coisa aí. Antigamente, no tempo que o pastor Edmilson era garoto, né? Ele dizia o seguinte: era crente ou incrédulo, não é? Só tinha essas duas definições. Eu lembro disso, você não lembra? Não é assim, Paulinho? Ou crente ou incrédulo. Você é crente? Você não é crente. Você é crente ou não é crente? Porque quando a pessoa diz assim, você é crente, sabe quem são os crentes? Sabe quem são? São os de Hebreus 10, 39, parte B. Nós somos daqueles que creem. Crente é o que crê, irmãos. Crente é o que persevera. Crente é o que não desanima, é o que não desiste. Está difícil, está apertado, está na luta, mas você está de pé. É disso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, ó. Temos que ter perseverança para a gente poder alcançar a promessa, porque o que há de vir, virá, ainda que demore mais um pouquinho de tempo. O que alimenta o justo nessa luta é ele viver pela fé, ele não pode retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que creem. Nós precisamos crer. Persevera o que crê. Por que Caleb chegou aos
85 anos, irmão, está aqui, ó. Versículo 11 de Josué 14. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Por quê? Que alimentou aquele homem 45 anos? A fé, a confiança, a certeza de que o seu Deus iria cumprir a promessa na sua vida. Sabe quem alcança a promessa? Quem persevera. Quanto tempo você está esperando uma promessa de Deus? Eu contei para os irmãos aqui, algum tempo atrás, não sei se vocês ainda lembram, mas eu me lembro do que me aconteceu. Há uns anos aí, eu fui pregar numa igreja batista, lá dentro de Nova Iguaçu. Pastor Edmilson Bartolomeu, meu amigo, e ele indicou um outro pastor e tal, o rapaz me pegou ali na Dutra e fomos lá na estrada, lá naquela faculdade, longe. Se me soltasse ali, eu ia ter que perguntar muito para voltar. Um templo grande, num dia de semana, um culto animado. Terminou o culto e eu estou vendo um casal ali, na cantina, trabalhando. Aí um irmão olhou para mim, está vendo aquele casal ali? Está vendo aquele ali? É o esposo daquela irmã ali, ó. A irmã aqui na igreja, 30 e tantos anos servindo ao Senhor, orando pelo marido. Marido no mundão, atribulado. Está vendo? E ela aqui na igreja orando. Um dia, aquele homem entrou e sentou lá atrás. E quando o pastor acabou de pregar, falou: quem hoje faz uma decisão por Jesus? Ele levantou a mão e veio à frente. E naquele dia que eu estava lá, ele disse: esse homem hoje é servo de Deus, diácono da igreja e trabalha ao lado da sua esposa. 30 e tantos anos, aquela mulher não desistiu e Deus lhe deu a vitória.